Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto do Zero ao Mil. O que eu quero ensinar? Qual que é a minha intenção para que vocês consigam atingir os objetivos com este projeto? É simples, que vocês aí em casa consigam aprender as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. Quando vocês aprendem as 1000 palavras, fica fácil entender filmes, seriados, músicas e todas as outras coisas em inglês. Hoje a gente vai ver mais 3 palavras. É o que a gente vê por aula. Cada aula, 3 palavras. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a palavra bird. E provavelmente, se você tem um neto ou um filho em casa, provavelmente ele sabe muito bem esta palavra. A segunda palavra é guide e a terceira é provide. Bird, guide, provide. Por que eu falei que bird provavelmente seus filhos conheceriam ou seus netos? Ou até você em casa já deve ter jogado este joguinho. É um jogo que ele se chama Angry Birds. Eu vou colocar na nossa tela modo aula e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então, bird, deixa eu colocar aqui a nossa primeira palavra. Bird significa pássaro ou ave. E eu vou dar o exemplo para vocês entenderem o porquê que o seu filho ou seu neto ou até você saberia. Angry Birds. Angry Birds é o nome de um jogo que significava pássaros irritados ou pássaros com raiva, porque angry é quando você está irritado, bravo, com raiva. Por isso que eu falei então que talvez o seu neto, seu filho ou até você entenderia esta palavra já de cara. Mas as outras a gente vai então conversar um pouquinho mais sobre elas. Vamos voltar aqui para lembrar o que a gente viu na aula passada. A gente viu as palavras value, common e market. Se você tem alguma dúvida sobre alguma dessas palavras, como colocar elas em frases, value, common e market. Value, que significa valor, common, que significa comum, e market, que significa mercado. E existem vários tipos de mercados que a gente falou nessa situação aqui. Não só o mercado da esquina ali, ou o mercado grande. A gente falou de diversas outras coisas que a gente pode utilizar o market para mercado. Se você tem alguma dúvida, eu sugiro que você volte para a aula 80 e reveja este vídeo para que você consiga esclarecer as suas dúvidas. E caso você ainda tenha dúvidas, pode deixar um comentário aqui que eu vou ficar feliz em responder para você o mais rápido possível. Mas vamos lá então, começando a nossa aula 81. A gente vai falar de bird, que é pássaro. Já dei meio que uma dica aqui o que a gente vai abordar hoje, né? A gente também vai ver a palavra guide. Essa é a segunda e a terceira palavra do dia vai ser a provide. Vamos começar então com o bird, que é pássaro, ave. Eu estava falando dos angry birds, que eram pássaros irritados, mas vamos para frases práticas. Qual tipo de pássaro você mais gosta? Qual tipo de pássaro você mais gosta? Você está escutando os pássaros cantando? Então, digamos que vocês escutam um barulho e você está vendo os pássaros, está escutando os pássaros cantando. No caso aqui em casa tem os pássaros cantando, por isso que veio essa ideia agora espontânea aqui. Ela tem ou ela possui um pássaro
Desculpa, pessoal. Peço mil perdões. Não é corona, mas é a alergia que a primavera está começando e meu nariz incomoda bastante. Peço perdão. Ela possui um pássaro amarelo. Então, estas são as 3 frases. Fiquei até envergonhado com esse espirro aqui, peço perdão. Qual tipo de pássaro você mais gosta? Qual tipo de pássaro você mais gosta? Qual tipo? What kind? Tem muitas pessoas que falariam, por que, Lucas, você está usando o kind e não o type? Geralmente, os nativos vão utilizar o kind para saber um tipo ou outro das coisas, ok? Então, se eu quero saber que tipo de comida você gosta, eu vou utilizar o what kind. Que tipo de carro você gosta? What kind. Que tipo de pássaro você gosta? What kind. Então, aqui a gente vai utilizar o bird. What kind of bird. Mas você poderia colocar carro, casa, cor, comida, qualquer coisa no lugar do bird, certo? Que é o nosso pássaro, bird. Você poderia trocar por qualquer outra coisa que você quisesse saber se a pessoa gosta ou não. What kind of bird do you like? Você gosta. Do you like most? What kind of bird do you like most? Você está escutando os pássaros cantando? Are you hearing? Are you hear? Que é escutar, quando eu não tenho a intenção de escutar. Por exemplo, escutei um barulho. Hear. Pássaros cantando. Estou escutando. Are you here? Escutando. E colocamos o ing. Are you hearing? Escutando. The birds singing. Então, escutando, cantando. Percebem? Escutando termina em ando. E cantando, escutando, termina em ando. E cantando, termina em ando. Então, a gente adiciona ing na palavra. Então, aqui, vocês podem ver que eu coloquei ing no final de cada uma dessas palavras. Hearing e singing. Ing adiciona aquele ando, endo ou indo. Então, ing adiciona, então, um ando, ou um endo, ou um indo nas nossas palavras em português, geralmente. Ela possui um pássaro amarelo. She has. Ela tem, ela possui. She has a yellow bird. She has a yellow bird. Ela possui um pássaro amarelo. Guide, guide. Então, essa é a nossa próxima palavra. Guide significa guia. Guia, guide, guia. Eu vou viajar para a Itália. Você conhece algum guia? Você conhece algum guia? Então, essa é a nossa primeira frase que a gente vai colocar em inglês logo mais. O guia era, ou guia é, melhor falando, muito honesto. O guia é muito honesto. E a última... O menino ajudou o guia na viagem. Perfeito, então, pessoal. Temos as 3 frases que a gente vai transformar em inglês. Eu vou viajar para a Itália. Isso é futuro, certo? Eu vou viajar para a Itália. Que no caso a gente colocaria como I will, eu irei, eu vou. I will travel. I will travel, eu viajarei, eu vou viajar. Lembrando que o will coloca as frases no futuro. I will travel to Italy.
I will travel to Italy. Do you know? Você conhece? Do you know some guide? Você conhece algum guia? Do you know some guide? O guia é muito honesto. O guia é muito honesto. The guide, o guia, the guide, is very honest. O guia é muito honesto. The guide is very honest. O menino ajudou o guia. The boy, o menino, helped. Lucas, por que se ajudar é help, por que você colocou um ED aqui? Porque é passado. Para transformar uma afirmação no passado, nós vamos adicionar um ED no final dos verbos regulares. The boy helped the guide. Na viagem. In the. Aqui eu poderia colocar travel, mas eu vou colocar uma nova palavra para vocês. Trip. Trip também significa uma viagem, certo? Então aqui vocês já têm até outra palavra nova para trabalhar. E provide. Provide é oferecer, proporcionar, fornecer. Essas são as palavras que a gente vai trabalhar aqui com o provide. Provide, certo? Ele fornece comida. Ele fornece, então, fornece vem de fornecer ali em cima. Ele fornece comida para os sem teto. Agora a gente vai ver uma palavra interessante, sem teto, sem casa. Então, os sem teto, que a gente vai ver uma palavra muito legal, bem interessante. Outra palavra que a gente vai ver, outra frase, deixa eu pensar. Você poderia me fornecer aqueles. Você poderia me fornecer aqueles bolos. Você poderia me fornecer aqueles bolos? E ela forneceu uma informação muito interessante. Então aqui nós vamos trabalhar com o fornecer em diversos modos. Fornecer. Vamos lá. Ele fornece comida para os sem-tetos. Como é que a gente falaria sem teto? Uma pessoa que não tem casa para se sustentar, para morar. A gente fala homeless. Então, she provide, ela fornece, she provides. Por que eu coloquei um S aqui, Lucas? Por que eu coloquei um S? O S eu coloco aqui porque é fornece, presente. Primeira observação. Ele fornece. Eu li como ela, mas é ele. Então é he. He provides. Ele fornece. Primeira informação. É ele. Se é ele, é terceira pessoa do presente aqui. Fornece. No presente, a gente coloca o S quando é he, quando é she e quando é it. He, she, it. Ele ou ela. Ou ele ou ela para as coisas. Adicionamos o S no verbo. Então, he provides food. Ele fornece comida. He provides food to, para os. To the home, casa. Teto, homeless. Sem. Homeless. Homeless é uma pessoa que não tem uma casa para viver. Homeless. Você poderia me fornecer aqueles bolos? Could
Could you provide? Could you provide? Você poderia me fornecer? Could you provide me that cakes? Você poderia me fornecer aqueles bolos? Could you provide me that cakes? Aqui eu errei, porque quando é that é para apenas um, mas a gente está falando de mais de um bolo. Então, those, porque é o plural de that. Those cakes. Perfeito, pessoal? Acho que aqui, mostrando que eu cometi um erro e como eu corrigiria, fica mais fácil para vocês entenderem o que eu estou fazendo e por quê. Ela forneceu. Então, ela, provide. Coloco o S aqui, que nem a gente colocou ali em cima do ele fornece? Não colocamos she provides. Por quê? Aqui é passado. Se é passado, não é o S que a gente adiciona, é o D. She provided. She provided. She provided. Uma informação muito interessante. A very interesting information. Por que eu coloquei primeiro o muito interessante antes da informação? É a mesma lógica quando a gente fala carro vermelho. Primeiro a gente fala a cor, red, e depois o carro, car, red car. Aqui nós estamos então falando sobre a informação. Como nós estamos falando sobre a informação, primeiro a gente coloca o adjetivo dessa informação para depois a gente falar sobre o que nós estamos falando, que no caso foi a informação. Então, sempre primeiro no inglês colocamos o adjetivo e depois sobre o que nós estamos falando. Carro vermelho. Vermelho é red, então red car. Coloquei o carro por depois. Se eu fosse falar cachorro grande, big dog. Coloco big na frente, que é grande, e dog depois. Certo, pessoal? Então, adjetivos sempre antes da palavra que vocês vão descrever. Então, she provided a very interesting information. Ela forneceu uma informação muito interessante. She provided a very interesting information. Ela forneceu uma informação muito importante, muito interessante. Ficando com a garganta seca. Could you provide me those cakes? Cakes são bolos em inglês. Então, could you provide me those cakes? Você poderia me fornecer aqueles bolos? Could you provide me those cakes? He provides food to the homeless. Ele fornece comida para os desabrigados, para os sem-tetos. He provides food to the homeless. Então aqui a gente termina a palavra provide. The boy helped the guide. O garoto ajudou o guia. The boy helped the guide. Agora eu vou colocar na viagem. The boy helped the guide in the trip. O garoto ou o menino ajudou o guia na viagem. The guide is very honest. The guide is very honest. O guia é muito honesto. The guide is very honest. I will travel to Italy. I will travel to Italy. Eu vou viajar para a Itália. I will travel to Italy. Do you know some guide? Eu vou viajar para a Itália. Você conhece algum guia? I will travel to Italy. Do you know some guide? Aqui terminamos a palavra guide. Então a próxima a gente vai falar sobre bird. She has a yellow bird, que é pássaro. She has a yellow bird. Deixa eu colocar em letras maiúsculas aqui.
bird. She has a yellow bird. Ela tem um pássaro amarelo. She has a yellow bird. Então, ela tem um pássaro amarelo. Are you hearing this bird singing? Desculpa, não é this, é the. Are you hearing the birds singing? Você está escutando os pássaros cantando? Are you hearing the birds singing? What kind of bird do you like most? Que tipo de pássaro você mais gosta? What kind of bird do you like most? Que tipo de pássaro você mais gosta? Então aqui terminamos as palavras com bird. E nós temos o que? Bird, guide e provide. Bird, guide e provide. Bird, que significa pássaro, guide, que é guia, e provide, proporcionar ou fornecer. Pessoal, essa foi então a aula número 81. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu curtir, o like aqui embaixo então no vídeo, e também compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês se importam, que vocês acreditam que elas também podem aprender inglês. Porque o compartilhamento de aprendizados, ou seja, o compartilhar conhecimento, transforma não só você numa pessoa melhor, mas também as pessoas que você está ajudando. Então, é um ciclo que ajuda muito mais pessoas. Tá certo, pessoal? Então, obrigado por tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.